Olha. E quando ele começou a buscar ao Senhor, um profeta, um sacerdote encontrou, sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei. Porque Josias ordenou: vá no templo, procure os dinheiros que foram arrecadados, que nós vamos restaurar o templo, restaurar o que está precisando de restaurar. E nessa procura lá no templo, Ilquias achou o livro da lei. Até aquele momento, Josias não tinha conhecimento do livro da lei. Ele buscava o Senhor, mas ele não conhecia o livro. E quando o sacerdote Ilquias chegou para Josias e disse: aqui está o livro, ele disse: lê para mim. A Bíblia vai dizer que quando ele leu o livro, ele rasgou as suas vestes. Imediatamente ele se humilhou. Olha, precisamos estar reunidos, precisamos conhecer o livro e precisamos nos quebrantar, nos humilhar diante do Senhor. Quando isso aconteceu, Josias sentiu a necessidade de fazer uma purificação no templo, purificação no reinado. E ele começou a andar de norte a sul em Israel, derrubando os altares, derrubando tudo que era oferecido a outros deuses. O próprio rei em pessoa começou a purificar e juntou o povo para se humilhar diante do Senhor. Houve ali, nos dias de Josias, uma renovação espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Uma renovação espiritual. Por quê? Porque ele se humilhou diante de Deus, porque ele ouviu as palavras do livro e porque ele retirou o que não agradava a Deus. Eita, louvado seja o nome de Jesus. Muitas vezes nós queremos uma renovação espiritual, mas nós não retiramos de dentro de nós aquilo que não agrada a Deus. Muitas vezes nós queremos sentir a glória, o fogo, a graça, mas o nosso coração está longe daquilo que Deus tem para nós. É preciso derrubar os altares, é preciso tirar a idolatria. Eita, Jesus, pensa que idolatria é só os santos que estão ali, que a pessoa. Não, não é não. Você pode idolatrar o marido, você pode estar idolatrando o filho, você pode estar idolatrando o emprego, você pode estar idolatrando sua casa. Tem mulher que só não vem para isso, não pode ficar um pingo de arroz, porque só vou para a igreja quando eu terminar de fazer isso tudo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas que serão acrescentadas. Qual é a tua e a minha prioridade hoje? Eu vou confessar uma coisa para os irmãos. Eu tinha mania de acordar e a primeira coisa que eu fazia, redes sociais. WhatsApp, ver quem falou comigo, quem mandou boa noite, quem mandou bom dia, ver se tinha alguma mensagem importante. Depois vou ver a vida dos outros lá no Instagram, quem postou, quem não deixou de postar. Depois ia para o Facebook, ver quem postou, quem está aniversariando, quem não está. Depois eu ia para o YouTube, assistir uns videozinhos sobre Israel, sobre a guerra. Tudo primeiro do que a leitura da palavra do Senhor. A prioridade era essa. E Deus me repreendeu. E eu tomei uma atitude. Eu digo, não vou para a rede social, nem para YouTube, nem para nada antes de ler a Bíblia. Vou para a Bíblia primeiro.
primeiro. O resto, quem estiver morrendo, eu vou saber depois se eu ler a Bíblia. Se morrer um, eu vou saber depois se eu ler a Bíblia. Mas eu vou ler a Bíblia primeiro. E eu digo a vocês, irmãos, Deus honra. Deus honra quem o prioriza. É verdade. Aleluia. Ele honra. O rei Josias priorizou Deus. O rei Josias priorizou a palavra de Deus. Aleluia. E ele colocou o povo como líder para também priorizar Deus. E o reinado de Josias foi um reinado abençoado. A Bíblia diz que ele reinou 34 anos. Começou menino e começou a buscar a Deus adolescente. Irmãos, às vezes a gente fica velho, crente velho, e se acostuma com o pouco que nós temos. Eu tenho 56 anos de idade, mês que entra 57. Eu me converti com 15 anos de idade. Mas eu digo a vocês, pergunte a Merivânia o que é que ela sabe de Deus. Que eu vou dizer a você, quase nada. A Bíblia diz, conheceis, prossigamos e conhecemos, prossigamos e conhecer. Diz de novo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quanto mais você busca a Deus, mais Ele tem para lhe revelar, mais Ele tem para lhe ensinar. Mas, irmãos, Deus é profundo, Deus é largo, Deus é alto, Deus é grande. E não pense que o que você tem de Deus é suficiente. Deus quer nos dar mais. Ele quer se revelar mais. Ele quer que o conheçamos mais. Mas para isso, nós precisamos tomar determinadas posições. Tu quer conhecer Deus? Então passa mais do teu tempo na presença dele e menos nas redes sociais. Eu não estou dizendo que é pecado você e eu irmos navegar na rede. Não é pecado. Desde que não tome o lugar de Deus na minha e na tua vida. Não é pecado. É bom ter conhecimento humano. Ninguém também vai dizer não. Só pode dizer não. É bom ver jornal, ver o que está acontecendo no mundo, desde que não tome o lugar de Deus. É o Pai, o Senhor, Jesus, o amigo que não nos deixa em hora em momento nenhum. Eles, o Espírito Santo de Deus, eles estão dispostos a nos revelar a glória deles. Que somos, irmãos? Precisa, pequenos, somos nada, somos falíveis, suscetíveis a erros. Somos. Mas o Deus de toda glória, aleluia, Ele tem prazer em ter comunhão conosco. Ele tem prazer em ouvir as nossas orações. Ele tem prazer em nos renovar, em nos avivar. Ele tem prazer em estar conosco. Aleluia! Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aleluia! E aquele povo, a igreja primitiva, conhecia Jesus, conhecia a graça de Jesus, mas ainda não tinha experimentado algo sobrenatural. O Espírito Santo de Deus, sobrenatural, de uma forma inexplicável. A Bíblia vai dizer no restante da leitura que o povo se admirava, porque não eram uns gregos, não eram citas, não eram bárbaros. E como
sua língua e eles se entendiam. Irmãos, a vida com Deus, ela não se restringe a essas 4 paredes aqui, não. Tu pode na tua casa se acordar de madrugada, botar teu rosto no chão e dizer: Deus, eu quero mais de ti. Tem gente que pensa que é só aqui na igreja, José. Eu estava ouvindo meu filho dizer hoje à tarde. Meu filho caçula está aqui, Rubem, está aqui na casa de Ostas. E ele dizendo: olha, eu tive experiências mais fortes com Deus. Que ele trabalha à noite e ele não consegue ir para a igreja. Ele trabalha de terça a domingo à noite. Então ele quase não vai à igreja. Mas ele disse que Deus estreitou ele e ele entrou na batalha espiritual e teve que buscar Deus. Ele não tinha como correr, ele teve que buscar Deus. E ele disse que as maiores experiências que ele teve com Deus não foi só dentro do templo, foi lá na casa dele. Mas eu quero voltar a dizer a você que a reunião no templo é extremamente importante. Porque também não quero ser só crente em casa, não, que não dá certo, não. Você tem experiência com Deus hoje mesmo? No caso dele, houve um estreito muito grande, porque ele estava frio, sem ir à igreja. Aí Deus disse: espera aí que eu vou apertar os parafusos. Aí quando Deus aperta os parafusos, aí o povo vai direitinho buscar Deus. Não podia ir para a igreja, teve que buscar em casa. Agora, quando o Espírito Santo desceu, o povo estava em casa, estava na igreja. Estava na igreja. E todos reunidos. Glória. Não deixe de ir para a igreja. Não deixe de ir para a igreja, porque Deus se agrada da união e da reunião e união. Por que eu digo reunião e união? Porque às vezes está todo mundo aqui reunido e não tem união. Um pensa de um jeito, outro pensa do outro, um está magoado, o outro está chateado com o outro. Tem que haver união, reunião e união. Porque a Bíblia diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Irmãos, hoje à tarde, nós fizemos um munguzá e veio da família de Tizinha, da Barrinha Cunhada, gente da Assembleia de Deus, gente da Presbiteriana, gente que é crente da sem igreja, que é o meu filho, gente da Igreja Batista, hoje é o meu caso. E ali nós começamos a louvar, para ouvir a glória do Senhor, o céu desceu. Crente batista, crente assembleano, crente que não está em igreja nenhuma, mas é crente, não está no mundo, está servindo ao Senhor. Crente de 3 denominações diferentes ali. E Deus se fez presente naquele lugar de uma forma maravilhosa, José. Uma brisa suave, uma presença que a gente se quebrantou diante do Senhor. Por quê? Porque estávamos ali reunidos e unidos. Eu digo a você uma coisa: se você tiver com mágoa no seu coração, se você tiver com raiva de alguém, se você tiver de cara feia para alguém, eu digo a você, está na carne, e o Espírito Santo de Deus não vai me... Ele está lá, ele está entristecido com você e comigo. É cuidado, viu? Se eu tiver de cara feia, se eu tiver empurrada, não flui não, irmãos, porque Deus não se agrada. Deus não age na desunião, Ele age na união. Estavam todos reunidos. Aleluia.
naquele lugar. Quando o vento veio. Então, irmãos, eu não soube falar muito. Não, Deus não. Soube falar muito não. Eu planejei um monte de coisa. Tem uma folha escrita aqui, ó. Desse jeito. De um lado e do outro. E quando eu estava escrevendo, quando eu estava me preparando, meu esposo chegou perto de mim, ó. Tu está fazendo isso aí, né? Mas tu está sabendo que tu não vai falar não, isso aí não, que Deus vai dar outra coisa para tu falar. Eu disse, amém. Seja feita a vontade dele. Então eu quero dizer aos irmãos que para haver uma renovação espiritual é preciso haver da nossa parte esforço, desejo de estar na presença de Deus, buscar a presença dele, ler e obedecer a sua palavra, porque o rei Josias, ele leu, mas ele obedeceu, porque ele sabia que Deus não se agradava dos ídolos e que Israel estava adorando. Então que possamos, irmãos, nessa noite, nesse dia, não volte para casa sem dizer a Deus, Deus, eu quero essa renovação espiritual. Eu quero essa renovação na minha vida. Glória a Deus. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, você talvez até ache, até pense que você é um crente fraquinho. Talvez você diga assim, eu sou tão fraquinho, Deus. Mas o crente mais fraquinho que tem, aleluia, ele ainda tem poder e autoridade na vida dele. Glória! E na tua pouca fraqueza, no teu pouco tamanho, Deus te usa. O Senhor te usa. E não pense que você é fraquinho e não é nada. O Espírito Santo de Deus está em sua vida. Porque Jesus pagou um alto preço por mim e por você. Não deixe o inimigo colocar na sua cabeça que você não tem valor. Como diz o Indiano do filho, você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Ainda que na sua pouca força, irmão, abra a sua boca e fale o que Deus mandar. Abra a sua boca e clame pela madrugada. Abra a sua boca e louve ao Senhor. Eu poderia ficar dando todinha aqui falando sobre coisas que podem nos levar a uma renovação espiritual. Mas eu quero que você saiba que se dentro do teu coração, com toda a sinceridade da tua alma, tu clamares ao Senhor por uma renovação espiritual, e se tu tomares a posição de obedecer a palavra, o Senhor virá. E como vem impetuoso, Ele vai invadir a tua casa, Ele vai invadir a tua vida. Aleluia! E vai fazer grandes coisas através. Que o Senhor nos abençoe. Que nos dê uma semana de renovação espiritual na presença dEle. Amém? Oi? Você ler.